Bem-vindos a mais um episódio do Psipod, minha gente. A gente já tava morrendo de saudade de vocês. Faz tempo que a gente não grava aqui. Sim. E hoje a gente trouxe parte 2, minha gente, de como é conviver com um narcisista. Nossa. Não, tema polêmico. Hoje a gente quer entrar em detalhe nas histórias, detalhes sórdidos, porque vocês gostaram muito desse tema e do assunto. E a gente vai pedir para as meninas contarem assim mais exemplos, conversas, como eram essas conversas. A gente vai tentar trazer aqui ao máximo para vocês um conteúdo assim, ó, de qualidade. E é muito bom estar de volta, né? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Então, vocês já sabem quem são as nossas convidadas. Participaram com a gente do primeiro episódio, que é a Jane e a Carla. Elas são vítimas, né? Vamos colocar assim, vítimas. Vítimas. Sobreviventes. Foram vítimas. Sim. E hoje sobreviventes. Exato, perfeito. Sobreviventes de um narcisista. E elas vão contar pra gente tudo que elas viveram, né? Meninas, então, contem pra gente. Qual foi o vídeo que deu mais polêmica? Vocês lembram? Eu acho que teve dois cortes. Os meus teve 2 cortes, o da Jane também teve um corte quando ela conta das agressões. Aí... Sim. 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 Mais as agressões, né? Bem impactante, né? E Sim. muita gente se identificando também, né? A gente viu vários comentários, recebemos até no direct também, mulheres querendo compartilhar as histórias. E, inclusive, essa é uma coisa bem importante, gente. Nós vamos trazer, né? A gente tá aí com um projetinho top para um quadro onde a gente vai compartilhar a sua história. Então, você pode compartilhar com a gente lá, nos chama no direct. A gente vai passar o e-mail também aqui no final do pod para deixar para vocês enviarem pra gente. Ou também, quem quiser participar, assim como a Jane e a Carla, aqui do pod com a gente, do episódio com a gente também. Então, fiquem de olho aí, a gente vai anunciar nos stories como que funciona tudo direitinho. Até se der tempo hoje, a gente pode compartilhar uma das histórias aqui sem trazer o nome, enfim, mantendo o sigilo aí de uma das nossas seguidoras. Porque a partir dos cortes das meninas, a gente teve vários relatos, assim, pessoas que viveram isso, passaram por isso. E, assim, são histórias que você fala, meu Deus, não é possível que alguém conseguiu sobreviver a isso, né? Exato. Mas, muito legal. Meninas, e me contem, como tá aí a vida? Tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá. Gente, eu quero só pontuar aqui que vocês acabaram falando, só aproveitando em si, tá? Eu acho que falar cura, contar os abusos que você sofreu ajuda no processo de cura. Não guardem todas as informações, todas as tristezas, todas as histórias. Não façam isso. Sim. Procure uma amiga, procure psicólogo, procure sempre uma ajuda psiquiátrica também. Não fique com preconceito de achar que o uso de medicamento é errado. Sem ajuda é muito difícil sair desse buraco, infelizmente. Então, eu consegui sair, a Jane também, porque a gente teve suporte. Então, não façam isso. Sim. E eu Sozinha recebo, é mais difícil. Muito. E eu recebo muitas histórias lá no blog. Eu sempre falo isso para as meninas. Falar cura. Então, vamos conversar. Fale mesmo. Desabafe, põe pra fora. Exato. Muito Fala bom. cura. E a dor compartilhada é possível de ser vivenciada. Mais do que aquela que a gente carrega sozinho também, né? Acho que demora Total. menos tempo, né? Apesar que é um certeza. processo, né? Então, cada um tem um tempo, né? Do luto, né? Exato. É um luto. Com certeza. Literalmente a fênix, né? Eu acho que quando você sai, que você fala, não. Ô, Ká, e um dos cortes que eu acho que assim, a gente poderia aprofundar mais, conversar, foi você contando as coisas que você começou a viver, enfrentar quando você decidiu sair. E isso foi uma coisa, assim, que até você encorajou as meninas, falou, gente, ó, não desistam, porque isso é uma coisa que vai acontecer, você vai ver a pior face daquela pessoa, daquele cara, enfim, daquele ser humano. Daquele ser humano. Quando você decide sair. Infelizmente, por isso que eu sempre falo, eu acho que o momento da gente se preparar para sair não é quando a gente sai, é um pouquinho antes. Porque você precisa se fortalecer. Isso foi a dona Michele que sempre falou isso pra mim. Se fortaleça, porque na hora que você tomar a decisão, você vai estar mais forte. Porque quando a gente sai do relacionamento com o narcisista, gente, ele já tá... o narcisista, ele vê que a gente vai se desligando ao longo do tempo do relacionamento. Por mais que a gente não comunique ele a nossa vontade de colocar, né, fim no relacionamento, ele vê que a gente já vai se desligando emocionalmente. Então, ele já está, com certeza absoluta, eu falo isso, ele já está te difamando, ele já está te prejudicando com as pessoas ao seu redor.
Então, quando você sai, o cenário que você vai encontrar vão ser de pessoas que vão te dizer que você é errada. Você vai encontrar dívidas feitas no seu nome, que às vezes você não estava sabendo. Você vai encontrar um homem que vai colocar barreiras em tudo que ele conseguir. Em divórcio, em contato com os filhos, com a família dele. Então, assim, o cenário, quando a gente sai, a gente acha que a gente vai viver dias de paz, dias de tranquilidade. E, infelizmente, às vezes vão ser dias bem tortuosos. Bem difíceis. Mas, eu sempre falo assim, pra todo mundo que vem me procurar, eu falo assim, você precisa escolher o seu difícil. Porque você vai continuar no relacionamento abusivo com ele e ele vai tornar difícil a sua vida 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você vai viver dias bons. Então, escolha o seu difícil. Escolha viver 1 ano em uma fase difícil pra depois você conseguir ter dias bons. Porque é um momento bem difícil. Além de você estar muito machucada, você sai sem energia, sem força pra nada. Você vai encontrar o narcisista bem preparado pra conseguir tentar te destruir, porque você abandonou ele. O narcisista não aceita o abandono, né? Como é que você sai do relacionamento e deixa ele lá? Então ele vai querer se vingar. E se ele tentar voltar e você não der essa oportunidade pra ele, ele vai, com certeza, cada dia dificultar mais a sua vida e seu acesso ao mundo real, né? No seu caso, teve a difamação, assim, nesse momento? Ele tentou te difamar? Ele me difama até hoje. Ele já me difamava há mais de 1 ano, Raíssa. Eu descobri que ele falava mal de mim para clientes dele que nem me conheciam. Ele já me difamava para os nossos amigos próximos. Ele já me difamava para minha família. Eu descobri que ele já fazia alguns comentários. Que a nossa convivência estava muito difícil. Quando eu saí, que eu fui descobrindo todas as mentiras, e descubro até hoje, quando chega a notícia, ele contando que eu era louca, que eu batia nele, que ele tem processos ganhos contra mim, que eu não posso falar o nome dele na minha página porque ele ganhou um processo. Até fiz um vídeo esses dias explicando. Então, a difamação é parte do processo. Não tem como. E aí você fica mais revoltada. Porque você sai machucada, olhando, falando, não, ele precisa pagar o que ele fez. E você sai, quem paga até as pessoas entenderem é você. Porque ele já tá lá, o cenário dele já tá construído. Ela louca, a lá difícil. Eu não consegui viver bem a minha vida com ela porque ela dificultou tudo. Então, são dias difíceis. E ele me difama até hoje, gente. Aí você precisa tomar uma decisão. É que eu falo para as pessoas. Ou você vai brigar com ele, vai deixar a tua vida continuar uma vida difícil. Não quero falar a palavra inferno, mas você vai continuar vivendo o inferno, ou você vai deixar o doido falar. Porque doido, se você não der plateia, ele logo para. E eu acho que até uma vez eu tava conversando isso com a Mi, que o quanto é importante, em muitas situações, a gente aceitar nosso lugar de vilã. Aceite ser a vilã da história de alguém. Se na narrativa dele você é a vilã, talvez aceitar isso vai te trazer muito mais paz do que você ficar enfrentando essa questão, né? Tentando argumentar com as pessoas, se explicar. Porque quanto mais você faz isso, mais você se estressa, você se desgasta. Entrar na linha do, eu sou a vilã mesmo. Paciência, faz parte. Se pra ele, pra família dele, pros amigos dele, você é essa pessoa, se ser vilã é sair de um relacionamento, então você é, né? Exatamente. E essa é uma ótima estratégia, né, deles. Porque daí, quanto mais ele te difama, você já tá super vulnerável. Porque você tá saindo de uma relação onde você tá destruída. Ele falar mal de você ou inventar coisas, você vai ficar revoltada. E na revolta, você fica mais vulnerável ainda. Mete o pé pelas mãos, toma uma decisão precipitada. Por isso que é muito importante, quando você vai sair de uma relação com um narcisista, ser uma coisa muito pensada, planejada, segura, né? Você tem que ter uma boa rede de apoio, você tem que estar bem emocionalmente. Sim. Não dá pra sair de uma relação com narcisista se você não tá bem emocionalmente, né? Então tem que ter uma preparação. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Mas o bem emocionalmente, que eu digo, tipo assim, não é curado, porque a cura vai vir depois, né? Demora. Mas o bem é ter uma estrutura, um suporte emocional para que você consiga, inclusive, sair dessa relação. Sim. Né? De uma forma segura, porque você pode sair de N maneiras, mas de forma segura pra você, né? Isso, uma segurança psicológica, física, né? Emocional, enfim, vai ter que ter um mínimo. Patrimonial, que é bem importante, né? Não também. Saia de um relacionamento sem antes saber toda a sua questão patrimonial, porque, olha, cada vez eu recebo mais informações de
é muita perda patrimonial. Ô, Jane, no seu caso, rolou isso também, da difamação? Não, porque eu era boazinha, né? Porque eu não falei nada. Pra mim, o mais importante era sair dali. Então, eu optei, eu não sei se foi a melhor maneira ou não, mas eu optei por não falar pra ninguém, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não conseguia entender se era real ou se eu tava criando da minha cabeça, entendeu? Sim. Era muito doido. Era como se... Eu acho que é tipo quem usa droga. Entendeu? Na minha mente eu falava, tipo, tinha episódio que eu falava, não, foi, não, aconteceu isso. Depois eu falava, não, acho que não aconteceu. Talvez eu criei, sei lá, ou eu provoquei, ou, sei lá, era tipo muito doido, assim. Me deixava muito confusa. Então, como eu era boazinha, porque terminou, porque não deu mais certo, porque a gente tava em lados opostos, direções opostas, a gente tava pensando diferente, eu fui a boazinha, porque eu terminei e não falei mal dele pra ninguém. Então, assim, ele não tinha o que falar mal de mim. Entendeu? Hoje, talvez, ele possa até falar pelo fato dele estar achando que eu me uni a Carla pra... Mas não é por isso. É que, assim, o intuito não é nem prejudicar ele. Porque quem tá se prejudicando é ele mesmo. Sim. Porque uma hora ele vai colher o que ele fez, o que ele faz com as pessoas. Então, é mais o intuito, é mais assim, igual vocês falaram, é contar a nossa história e que possam ajudar milhares de mulheres que estão passando pela mesma situação e que não conseguem ser ouvidas. Porque no meu caso, eu tinha medo do julgamento. Então, talvez por isso que eu não procurei também conversar com ninguém. Não é à toa que o primeiro episódio, as pessoas ficaram sabendo ali, na íntegra, porque ninguém sabia. Muita gente, muitas pessoas, muitas. E pessoas muito próximas de mim. Minha família mesmo. Então, eles, mas por que você não falou, não sei o quê? Gente, como é que eu vou falar uma coisa que eu não entendo? Tipo assim, como é que eu vou falar que o príncipe encantado, uma pessoa perfeita, quando tava nos lugares comigo, era aquilo ali, aquele lixo, né? Então, pra mim foi isso. Então, e também eu fui falar quando eu tava curada já. Que aí eu me senti segura. E aí eu falei, não, você, né? Quando a Carla perguntou se você estiver preparada, então alguns parentes dele, inclusive, falaram, Jane, você vai mexer nisso, você já tá bem, não sei o que, você demorou tanto pra ficar bem, você tem certeza que você não vai... E aí eu falei, não, vamos ajudar quem tá precisando. Foi mais um intuito, não foi nem de prejudicar ele. Assim, eu acredito que ele já deve estar tão... Enfim. Mas foi isso. Então, no meu caso, eu era boazinha. Eu fui a boazinha de não ter falado. Então, quanto mais você confronta o narcisista, pior é. Com certeza. Isso é sem dúvida. O narcisista detesta ser confrontado, ele detesta ser contrariado, não ter opinião, enfim. Quanto mais... Eu acho assim, os narcisistas, ele pode ficar até 30, 40 anos com uma pessoa, desde que ela seja mais permissiva. Desde que ela consiga deixar ele ser sempre o centro das atenções, não confrontar. Você consegue lembrar uma situação assim de confronto que você já viu com ele? Que ele começou assim a se exaltar cada vez mais. Quanto mais não você falava, pior era. Potencializava a ira narcisista. Ia saindo a ira, o leão saía da jaula. Gente, foram tantas situações dessa. Ainda mais no final, porque no final eu tava muito cansada e eu já tava muito irritada. Então, acho que tem alguns episódios que pra mim ficaram marcados. Foi um dia que era aniversário da minha irmã. Eu precisava dele na minha família pra representar, né, que a gente tava bem. Ele preferiu andar com os amigos dele, foi andar de bicicleta. Chegou lá bem atrasado e chegou com uma energia muito exaltada, muito elétrico, querendo chamar atenção. E era aniversário da minha irmã, o palco era dela. E eu fiquei um pouco tesourando ele, falava, senta aí, sabe, fala menos. Fiquei um pouco tesourando ele. E depois eu fui deixar minha mãe na rodoviária. E na volta, quando a gente entrou no carro, eu falei pra ele, e ele lá na rodoviária, o ônibus da minha mãe atrasou muito, ele ficava reclamando, falando. E eu já estava ansiosa. Então, quando a gente entrou no carro, eu comecei a falar pra ele, eu não quero isso mais, que você tá muito chato, não sei o que. E comecei a confrontar ele no carro. E deu um surto de raiva nele no carro. E aí ele começou a bater no volante, ficar muito nervoso. E ele parou o carro na rua de trás ali do Mercadão de São Paulo. Ou seja, gente, no centro de São Paulo. Avenida do Estado. Avenida do Estado. Era 11h30 da noite. Eu estava de salto, de saia e com a minha cachorrinha no colo. Ele parou o carro na rua escura e falou, você tá reclamando? Então você vai ficar aí. Ele desceu do carro, deixou a chave na ignição, eu não dirijo. E aí eu já fiquei pensando, mulher sozinha essa hora, me deu muito medo, porque eu olhava no retrovisor, eu vi ele se afastar. E, gente, eu sou um pouquinho geniosa, então eu tirei o carro, a chave da ignição, joguei ela longe e peguei minha cachorra e fui andando. E aí eu andei 4 quilômetros a pé
11h30 da noite, com a minha cachorra. Aí, na hora que eu já tava quase chegando na porta de casa, ele conseguiu ir lá pegar a chave, né? E veio atrás de mim. E aí, ele veio atrás falando, você entra aqui, pelo amor de Deus. Mas ele, não é que ele queria me pegar. Ele não queria que as pessoas soubessem aquela situação que eu tava passando ali. Porque ele sabia que as pessoas iam saber. E aí, ele começou a ligar pra minha irmã e falou pra minha irmã, sua irmã está descontrolada, ela não para de tomar medicação, está surtada aqui na rua e eu não sei o que fazer, eu vou precisar da sua ajuda. Era um dia do aniversário dela. Aí minha irmã saiu de casa, da casa dela de noite, foi lá em casa, chegou lá e eu tava... Ele nem foi... Eu fui andando até chegar em casa, ele parou o carro, ele nem entrou no apartamento. Ele demorou pra entrar, quando ele entrou eu já tava no quarto trancado dormindo. Então, assim, todas as vezes que eu confrontava ele, ou quando a gente tava reunido em alguma mesa, que eles... ultrapassava, que ele era grosseiro comigo, que eu falava alguma coisa, você pode ter certeza que a volta pra casa nunca era tranquila. Nunca. Uma cutucadinha era o suficiente, do Era tipo, o suficiente. ai, só espera um pouquinho, ou tipo, Contrariar, né? uma coisa tranquila Sim. já se tornava... Ou eu falar, ou ele estar falando na mesa. E se eu falasse mais, desse mais minha opinião, chamasse mais atenção, o palco não era dele, você pode ter certeza que a volta tinha punições. Punições veladas ou punições com surto de raiva. Tipo, o quê de punição velada, por Punição exemplo? velada, olha, depois a gente consegue ver as coisas, né? Eu enxergo que ele fazia muita fase da desvalorização nas punições veladas, né? Uhum. Então, quando eu contrariava ele, que ele não queria ser agressivo, ele começava a ficar distante. Ele saía, me deixava mais tempo dentro de casa sozinho. Aí ele me punia com falta de sexo, com falta de beijo, com falta de carinho. Entendeu? E aí ele queria dizer isso pra mim. Eu entendia isso nas entrelinhas. Aquele dia você passou, então agora você vai ficar... Vou dar um gelinho em você. Você não vai me ter, Você né? não vai me ter. É isso. Essas eram as punições veladas. Eu consegui enxergar isso no final. Um domingo que eu fui muito falante. E depois ele ficou quase um mês afastado. Aí toda vez ele dizia, a gente não vai sair não. Porque toda vez que sai você fica dando trabalho. Você quer falar. Só você pode falar. Então, eram essas situações. E você percebia isso, Eu Jane, era também assim. nele? É que, assim, Ou eu não gostava de sair com ele. No começo, tudo bem, então, né? Mas depois, quando alguém me chamava, uma turminha de amigos, vai ter meu aniversário, você e fulano Aham. estão convidados. Então, eu fingia demência. Eu não ia, né? Me privava de ir. Inclusive, de um casamento de uma amiga também, eu deixei de ir. Nossa. E eu não ia. E aí depois ele via as fotos e ele falava, olha, tá vendo como é teu amigo? Não é teu amigo? Não, porque te liga aqui querendo que você desça pra conversar porque tá com problema com a namoradinha. Mas na hora faz festinha, faz aniversário, comemora e não te chama. Belos amigos você tem. Tipo assim, sabe, me provocando. Eu falava, não, eu nem... Tipo, deve ter comemorado de última hora, deve ter combinado de última hora. Não, porque eles não são teus amigos. Porque se fossem teus amigos, teriam te combinado com você. Não sei o quê. Então, eu evitava de sair, porque eu sempre ia. Aí, quando ele começava a exagerar um pouco na bebida, não precisava de muito, ele já começava a implicar. Se você olhasse pra ele, o que você tá olhando? O que você tá olhando, meu? O que você tá olhando, cara? Qualquer Nossa. pessoa. Tipo, você viu que aquele cara tá te olhando? Você viu? Meu, gente, eu sou a pessoa mais lesada do universo. Quando eu tô com alguém, entendeu? Eu não desvio. Então, era muito isso, sabe? Ou só saía do lugar bêbado e bem ignorante. E as pessoas ficavam olhando, porque, tipo, o tamanho dele e o meu tamanho. Tipo, não tinha uma saída que o clima não ficava não hostil tinha. ou que não acabava ruim, quando né? era alguma coisa direcionada a ele, que ele falava, nós vamos. Não era Uhum. assim, você quer ir? Não. Nós vamos. Chega em casa, vou arrumar teu cabelo, que eu tinha que sair igual a boneca, né? Tal roupa, eu já comprei uma roupa na boutique, não sei o que, tal, vou arrumar teu cabelo, você tem que sair. Você tem que ser a mulher mais bonita do Ele evento. escolhia sua roupa? Você tem que ser a mulher mais bonita do evento. Porque você é mulher minha. Mulher minha não vai andar, entendeu? Pra passar vergonha, né? No caso, eu. Então, era isso. Além de, tipo, desqualificar os seus amigos, né? De colocar na posição de isolamento, porque daí se Sim. ninguém serve pra você, só ele serve, né? Sim. Aí você sente que você não tem mais amigo. E é comum também falar mal da família, né? Tipo, fazer Sim. aquela intriga, causa uma intriga, né? A minha família A não gente prestava, mantém ninguém prestava. isolado. Uhum. E aí você tá cativa ali, né? Porque daí se ninguém mais presta, só a pessoa presta, Aí se eu falasse só você assim, e ele no mundo. Você fala assim, já tá bom, já deu, né, da bebida. Mas, tipo, bem de boa, assim. Porque como eu não sou muito de beber, ainda mais quando tava junto, né? Aí que eu não bebia mesmo.
Então eu falava, nossa, já deu, né? Tipo, quando eu via que ele tava um pouquinho alterado. Mas bem de boa, não mandando, assim, tipo... Ai, já deu, né? Vamos embora, eu tô um pouco cansada. Que saco. Por isso que eu odeio sair com você. Meu, você é um saco. Cara, você não... Como você é chata, mano. Bem assim. Narcisista não gosta de ser colocado limites, né? Na porque, verdade. tipo, Porque né, daí ele gente, entende já que é uma deu, né? afronta a ele, Sim. que você tá desqualificando ele, minimizando ele, porque daí já fere o ego, né? Vai direto no ego Sim. e no limite. Eles têm uma sensibilidade à crítica, assim. O narcisista, ele tem uma sensibilidade à crítica absurda. Então, ainda que, na verdade, é só uma pontuação do tipo, olha, não bebe tanto, aquilo já é o suficiente pra vir à tona, ou Sim. pra manipulação, ou pra vontade de punir, por exemplo, também. E aí É vinha muito o Uber difícil. inteiro, tipo, me ofendendo dentro do Uber. Isso quando eu não queria entrar com a bebida, que não pode, né, gente? Regra, né? Regra. Tal, então. Ele Seguir tentava regra? Existe violar. regra, gente? Em várias situações violava Bem calma, regras. assim, né? Eu acho que os Regras motoristas- foram feitas para serem E eu quebradas. sou a Esse é o lema do pessoa das narcisista. regras, né? Pra mim, se você falar assim, olha, não pode tirar aquele lugar. Ok, não pode. Pra mim dá tudo certo. Eu não vou mandar querer mudar as regras do lugar, né? Então, era uma tortura. Até eu chegar em casa e subia, né? O porteiro ficava vendo, porque já subia praticamente empurrando. Bem fofo. E dentro do elevador também. E entrava em casa, né? Aquele movimento todo de violência verbal, sabe? Tá me dando gatilho. Ai, desculpa, mas... Mas dá mesmo. Então você É não sabia loucura. se você saía, se você ficava em casa e se ele saísse, ele ia chegar do mesmo jeito te acordando e te xingando. Era um inferno. E quando bebia, tudo era pior, tudo ficava pior quando ele Tudo. bebia. Tudo era muito... Potencializava. Uhum. Nossa, eu as imagino. agressões. Até lembrei, falando em furto, até lembrei de uma situação que a gente viveu junto. Não tem nada a ver com narcisista, mas com certeza o cara era mitomaníaco, não. Cleptomaníaco. Cleptomaníaco, sem dúvida. A gente foi num bar, agora indo pro congresso, que a gente foi pro congresso lá no Sul. Aí a gente chegou lá no bar, a gente tava na fila do bar, beleza. Aí o que aconteceu? Eu na fila, assim, na frente do balcão, e tinha um cara do meu lado. Era um menino, devia ter os seus 20 e poucos anos. Estamos na fila, não sei o que, ali tranquilos pra pegar bebida. Todo mundo na paz, assim, na paz do Senhor. Felizes, alegres pós-congresso. Na criança feliz, ativada. Na criança feliz. Aí, o menino, eu tava tomando uma Coca-Cola, que eu não sou muito de beber, né? Tava tomando uma Coca. Vocês acreditam que o cara meteu a mão na minha Coca e ia pegar a minha Coca, beber a Coca-Cola, foi levando perto da boca, eu virei pra ele e falei, meu, você tá doido? A Coca E foi é assim minha. mesmo que ela falou, tá? Eu falei, você tá roubando a minha Coca? É isso? Aquelas... Aí não mexe na minha comida. É isso O cara mesmo. ia roubar minha Coca. Aí eu peguei da mão dele e coloquei num cantinho. Eu voltei a conversar aqui com o grupo. O cara veio de novo com a mão pra puxar minha Coca. Tava te paquerando. É esquisito. Não, ele tava roubando. Não, roubando a coca dela. Um Gente, impulso queria tomar de a coca. roubo. Tem dinheiro pra comprar uma Coca? Aí, o que aconteceu? Calma aí. Isso só piora, vai Só vendo. piorou a história. Aí eu segurei a Coca. Beleza. O que aconteceu? Ele viu que... Aí eu ainda fiquei assim, tipo, fazendo assim pra ele. Meu marido viu, fez tipo, mano... Aí... Ele seguiu ali quieto. Tinha alguns bonés que eram do restaurante, estavam em cima do balcão. Ele foi com a mão leve puxando o boné na minha frente pra roubar o boné. Ele queria roubar qualquer coisa do ambiente na nossa Queria frente. pegar alguma E ele coisa. tava no muito congresso louco, de hein? psicologia? Não, né? Você tava num bar aleatório. Ele não era psicólogo. A gente merece a Que cara. que eu gente. saiba. Pra isso. Esperamos que não. E aí ele foi com a mão leve, assim, doido. pra roubar o boné. Na nossa frente. Meu marido tem quase 2 metros de altura. Ele fazendo na frente, na nossa Corajoso. frente. Aí a gente Corajoso. confrontou ele, aí ele começou a brigar de volta desse Tava querendo tamanho. confusão, né? Não, ele queria roubar qualquer Qualquer- coisa a todo Tava custo. desesperada. Enfim, tadinha. só uma história pra Quase uma- descontrair um Se fosse o narcisista no caso do teu marido, ele teria quebrado o menino Quebrado em o dois menino no tempos. pouquinho. Tinha, Tá? tinha Ele que não ia passar deixar. confusão. Ele Passar tinha que passar, passar, né? No débito, no crédito, a vergonha. com certeza. Porque o Narcis, ele se sente especial, por isso que ele faz essa... Não segue as regras, etc. Ele acha que ele é especial e que ele pode infringir as regras e as leis. E como ele não tem limites também, né? Pisou no Os pé. esquemas principais, ele é limites prejudicados, sem dúvida.
Ele vai realmente Vou falar sempre pra fora da regra. vocês. Narcisista, o ex-narcisista comum aqui, Infelizmente ou felizmente? não tem carteira de motorista e anda de carro. Se ele tivesse carteira de motorista, eu acho que ele já tinha perdido umas 10 carteiras de motorista. Ele já tinha Porque sido bloqueado com Não, porque sucesso. multa... Gente, eu acho que um ano, eu acho que ele levava uma multa por mês. Então, assim, tudo que é regra que tinha que cumprir, precisa mandar imposto de renda. Mandava? Não mandava. Tudo que era da vida... Tudo errado, né? Tudo que é errado, eles gostam. Tudo que você precisa... eu vivo em sociedade, as regras são essas. Não. Imagina. Não. E ele não conta isso pra ninguém. Mas, assim, quem tá do lado dele sabe, viu, gente? É isso. Sabe mesmo. Ou dá aquele jeitinho pra se sair bem, né? Fazer uma coisa errada aqui, outra sonegada ali, não Passar sei a perna o quê. eles sentem um Ele sente prazer. prazer. Em sentir que está manipulando ou Sim. tirando vantagem em determinada Burlando as situação. leis, né? Burlando. É. Eles sentem muito prazer em manipular e Exato. tirar vantagem. Chega a ser muito Tudo. prazer sexual. Você vê no rosto deles, assim, quando eles conseguem... Uma dar um favor. satisfação. É. E Só quando quando tem acontece alguém um BO, né? sofrendo? Sim. Quando tem alguém sofrendo ou chorando, eles se controlam pra não sentir o prazer. Vendo alguém se ferrar, sabe? Alguém mal. Eles sentem prazer. Esse é o Meu, lado para com sádico isso. do narcisista, É assim, ó. né? Meu, tá É. bom, já deu, hein? Já O deu. velório dele chegando lá, querendo chamar mais atenção que... Ai, que situação constrangedora. É o centro das Ele atenções. acha que ele é ator, que ele é hollywoodiano, gente. Não pode ser. Não sei, ele acha que é celebridade. Não sei, é um problema assim... Mas como foi essa história do velório? eu não sei se eu posso contar, porque infelizmente eu perdi uma amiga recente. E ele tava lá, fazia um tempo que a gente não se cruzava, graças a Deus, né? E aí eu cheguei, ele, não sei se ele tava, se ele não tava, eu não prestei muita atenção. Você chega, né, você vai pra um lugar que Numa situação acabou dessa. de perder alguém que você gosta, Uhum. enfim. E aí, daqui a pouco, aparece a criatura, né? Tipo, parecendo o Valdir Soriano todo de preto, com sobretudo, assim. Com a deusa do Oriente, ruiva. Ai, desculpa narrar assim, gente, mas é que... Nossa, na Narre hora... como tem que ser. Aí, e eu tava assim, bem, né? Eu fui toda assim, né? Nem fui trabalhar nesse dia, porque eu fiquei arrasada. Eu falei, não, em nome de Jesus. Todo mundo, você vai dar de cara com a pessoa. É. Falei, gente, eu não vou deixar de ir. Quem tem que ter vergonha é ele. Sim. Eu não devo nada pra ele. Uhum. Quem tem que ter vergonha, quem não deveria ir é ele, não eu. E fui. Aí cheguei lá, né, enfim. Fiquei próximo das pessoas que realmente eram importantes pra mim. Gente, o tempo inteiro. Uma coroa de flores gigante. Tinha que ser a maior. Tipo, sabe, assim, é desnecessário. Que eu acho que, assim, no momento, às vezes não é nem o... Às vezes não é nem uma flor, né? Tudo bem que é simbólico. Mas, assim, é um abraço que a família quer. É um... Entendeu? Você não vai ficar se maquiando pra você ir num velório de alguém. Você vai, você tá arrasado. A não ser que você vá... E o óculos Você vai de escuro? algum lugar específico Não, já tá pronto, gente, né? tava Beleza. nublado, frio. Tipo assim, foi uma segunda-feira, assim, bem segunda-feira, sabe? Assim, aquela bem pesada. Nossa. Tava de óculos escuros. Chega ele, de óculos escuros. Parecendo um ator da Globo. Uma cadeira desse tamanho, tipo igual você aqui. Aí, tipo, a primeira dama ficou sentadinha ali, né? E ele do lado, parecendo assim, segurança, de preto. E aí, no cemitério, a mesma coisa. Tipo assim, os dois, todo mundo ali, na hora... Ficaram atrás, que não pode se misturar, porque celebridade tem que ficar, porque vai que tinha, né, os paparazzi, enfim. E aí ficaram lá atrás, assim, bem estranhos. E eu falei, gente, tá bem sol, né? Porque um óculos... Gente, você não tá triste, chorando, né? Um óculos é mais pra quem vai... E outro, um dia de sol, né? Porque eu, por exemplo, tenho um problema sério. Eu não consigo enxergar no mormaço. Eu já começo... Meus olhos, eu começo a chorar desesperadamente por causa do sol. Mas era um dia que não precisava, né? Então, assim, de qualquer maneira, ele quis chamar mais atenção do que a pessoa. Que, né? Que era o momento, infelizmente, dela, mas era dela, né? Enfim. Então, até nessas horas, ele tem que tirar, sabe, vantagem de ser... Porque todo mundo deve ter falado, quem é ali? Se destacar, né? de sobressair. Eles querem sempre se destacar. Não, ele Uhum. quer performar em todas as situações. E outra coisa que eu acho que ele deve ter muita raiva de mim, vocês perguntando. Lembrando, porque assim, eu acho que assim, a Carla ter falado do assunto, até então, muita gente
via. E, enfim, não era uma coisa assim, poderia não ser a pessoa, certo? Só que assim, ela me convidava a participar. Nós fazemos tudo juntas. Muita gente veio perguntar, é fulano de tal? Vocês estão falando de fulano de tal? Sim, estamos. Então, eu acho que Não tinha como não associar. a raiva maior dele, eu acho, que deve ter de mim, mas eu oro muito por ele, que ele encontra a luz. Sim. É disso. Porque, assim, muitas pessoas têm certeza que ele é o narcisista que nós estamos falando. Se tinha alguma Se dúvida... tinham dúvida, Não, é ele tem mesmo, mais. viu, gente? É ele mesmo. Ô, gente, eu até pedi aqui no off, nos bastidores, pra ver foto. Isso, Aí gente, eu olha. pedi pra ver foto, babado, ver hein? tudo. E assim, Babadeira. realmente, tipo, Totalmente. épico. Bem lindo, Totalmente lindo. o tipo no jeito de se vestir, Barba nos detalhes, os perfeita. acessórios. Lindo, Dente tá? perfeito. Não Não vamos falar passa bem dele. Esse despercebido. corte não vai poder sair. Não passa despercebido. Não passa Sai corte despercebido. falando bem dele. Olha só. Tá É proibido. bem no sentido... Pô, a gente tá dando o que ele quer. Suprimento na veia. Corte falando bem dele. Mas isso é importante para as pessoas saberem, porque o ego do narcisista exato. parece inflado, mas na verdade, Não. gente, ele se sente o cocô do cavalo do bandido. É. Então ele precisa colocar coisa externa, aparecer, chegar chegando, porque na verdade ele se sente tão E ajudar os velhinhos na rua, gente. Olha Ai, só, sabe assim, eu posso te ajudar, senhora? Incrível. Eu falei, gente, é o cara dos meus sonhos. É. Um cara gentil. Maravilhoso. Que isso eu ficava observando. Não deixava carregar nada, assim. Meu sonho, que eu não gosto de carregar mala, não gosto de carregar nada. Uma amiga de uma amiga minha, Meu Deus. quando ela Escalou. separou do marido, as pessoas perguntavam assim, tipo, mas por que fulana que separou de ciclano? Ele era uma pessoa tão bacana, vocês Tão combinavam perfeito. tanto. Eu não entendo, explica pra gente por quê. O que rolou? Olha, é tão solícito, faz isso e aquilo na igreja e não sei o quê. A gente não consegue entender até hoje. Gente, faz 10 anos que ela separou. E até hoje as pessoas Até hoje fazem as essa perguntas. pergunta. E uma das coisas que mais me assusta quando se fala de narcisista, quando se fala de relacionamento abusivo, o quanto essas pessoas se escondem atrás da religião. Sim, Eu não tô falando de usam Deus. Deus, né? Mas a religião Muito. é moeda Absurdamente. de troca. Meu, eu digo, eu conheci dentro de Sim. religião, a pessoa que eu conheço que é narcisista, religiosa, assim, nível master, só que aí até isso ela usa como pretexto pra se engrandecer, que só a dela é a verdade, só a dela é a correta, porque tá todo mundo errado. Ela se coloca num patamar onde a religião dela está acima da dos outros. Sim. Só a religião dela, porque é a que ela escolheu, que está correta. Quando vai Então- falar a palavra de Deus, só ele vai saber. Ele vai Só te ela vai julgar. saber, Sim. só ela pode ensinar. E se você for contra, você é rebelde. Sim. Eu tenho certeza. Você é rebelde, se Tenho você certeza. entendeu? Se você colocar alguma coisa, se você se posicionar, então você não vai pro céu. Ai, que tristeza por saber que você não vai para o céu. Exatamente. Mas é uma coisa muito velada, porque a pessoa que eu Sim. conheço, ela tem esse viés mais vitimista. Sim, sim. É um viés mais vitimista. Então ela traz a difamação, mas sempre com viés vitimista. Passa despercebido se você não Passa conhece. despercebido, né? tipo, essa pessoa. Aí por isso que até usei o termo do muitas vezes você aceitar ser o vilão da história te trará paz. Porque o vitimista, ele vai te colocar muito nessa posição também. Porque ele não traz tanta ira na fala, mas ele vai dizer: poxa, eu sou muito judiado, essa pessoa me humilhou, essa pessoa me humilhou muito, sabe? E não sei o quê. E eles sabem, e uma coisa que eu fico impressionada é o como Ele é super decoram. persuasivo, as Mas eles coisas. decoram Um data. texto, né? Eu não Cada sei, eles detalhe. decoram data. E assim, essa pessoa, ela tem uma riqueza, assim, uma memória, que ela fala: essa pessoa falou pra mim tal frase, dia tal. Há, sei lá, 10 anos atrás, sabe assim? É, eles são muito persuasivos. Eles são muito Arquiteto. perigosos. Muito tão persuasivos. perigosos. Muito persuasivos. É. E usando esse vitimismo a favor deles. Sim. Sim. Eu tô aqui com as meninas, gente. Eu tenho uma página no Instagram que chama Diário de Libertação. E lá eu converso com muita gente. E tem uma das seguidoras lá, eu sou muito fã dela. Ela divide muito a história dela. E ela era casada com um narcisista oculto. Até depois, se vocês quiserem. Que seria Dá esse uma vitimista. pincelada. Uhum. Exatamente. E esse era o papel na vida dela. Assim, ela é uma mulher muito forte, trabalha muito. Ela é empresária, tem 3 empresas. E ele deixou ela tão adoecida que hoje ela não consegue mais ter algumas coisas nas glândulas suprarrenais dela. Ela tem sempre que ficar abastecendo os hormônios porque ela não consegue mais. Cara, Ela saiu do casamento realmente destruída.
E era com oculto, era com vitimista. E ele... Que é pior, né? Esse era o Muito papel pior. dele na vida dela. De jogar na cara, falar que ela tava acabando com o casamento. A história dela é muito, muito, muito forte e muito assim, impactante pra mim. Porque às vezes a gente tem a imagem de um narcisista sempre muito grandioso, Sim. sempre muito em destaque. Mas, em conversa com as meninas, eu vejo o quanto o oculto, o vitimista, é difícil para elas perceberem, demora, e eles estão sempre se escondendo atrás de religião ou de doença. E é aí que o pulo do gato fica, porque o ciclo da violência, ele se repete mais vezes, porque ele usa muito da doença, muito do vitimismo e muito história da palavra triste, de Deus. E a história triste, Sempre né? a história triste. Sempre. Carla, descreveu o Sempre. vitimista, é isso É mesmo. Total. E uma coisa, nossa, muito importante, pegando o gancho dos que você tá trazendo, é que o vitimista, o oculto, ele vai realmente, tipo assim, o que ele mais vai utilizar como tática, né, de manipulação é o gaslight, porque você fica tão confusa achando que é você a vítima, e para quem tem um perfil de autossacrifício, de direcionamento pro outro, de subjugação, vai se apropriar daquilo, e a culpa, gente, quando a culpa entra, o autossacrifício está presente. Sim. E aí já era. E aí, pra quem tem um perfil autocrítico também, vai assumir aquilo ali e realmente De vai... salvadora também, né? Salvadora, vai É. achar que é a pessoa que vai dar certo na relação. Se eu não me assumir essa culpa, enfim, a relação vai acabar, então eu assumo, porque daí as coisas ficam bem e fica nesse ciclo infinito, né? De Sim. assumir culpa, Sim. a penalização, que daí então se a culpa é minha, eu preciso dar um jeito nessa relação, e já era. Tá Eu- vacilada. E parece que isso é muito voltado também, quando eu falo muito com os homens, o perfil de uma mulher narcisista, não sei, pode ser que às vezes eu tenha mais contato com essas pessoas que tiveram com as mulheres vitimismo, mas o narcisismo, quando fala de mulher, parece que a grande maioria, quando eles vêm relatar pra mim, são vitimistas. E geralmente as filhas das mães narcisistas, quando elas não são as filhas douradas, parece que elas sempre me contam das narcisistas vitimistas. Sim, total, porque é mais. A técnica funciona mais. A mulher, ela tem uma inteligência também, Uhum. assim, né? A maioria das mulheres, elas conseguem ter esse QI social mais elevado, muitas vezes, do que o homem. Então, o vitimismo, ele toca mais. Elas conseguem atingir mais, né? Os objetivos convence são melhor. atingidos. Totalmente. Uhum. E geralmente, filhos de mães narcisistas vão passar uma vida inteira sem descobrir que a mãe é narcisista. Sim. Porque eles vão sentir tanta culpa e, assim, vão se sentir tão mal nessa relação que eles vão realmente pensar que o problema está neles. E não na mãe. Porque o discurso é tão amarrado, é tão pronto, é tão sedutor, que é muito difícil um filho com esse amor incondicional que a gente tem pelos nossos pais perceber. Então é muito triste isso. Imagina, você passar uma vida inteira e sofrendo com essa relação e sem perceber, sem a ficha cair. Porque você precisa se desprender de muita coisa pra chegar nessa conclusão. Que sua mãe não é perfeita, que essa relação é uma relação ruim. Imagina, você realmente aceitar isso é doloroso. É muito. Muito. É doloroso. E um filho de uma É mãe triste. narcisista, se vai tentar se posicionar também, a frase típica é: mas eu dei minha vida por você, eu fiz de pior, né? tudo por você, e como assim você me trata desse jeito? Né? Eu fiz tanta coisa, e aí sim, né? Se teve uma vida sofrida, vai se Pronto, perdi minha escorar ali, juventude. perdi minha juventude, eu parei de trabalhar pra cuidar de vocês, se foi o caso e tal. Então, aquele discurso muito vítima. E, gente, a relação materna, ela é uma coisa ainda, parece que imaculada, Sim, né? Então, a gente Sim. fica É muito difícil receoso de desmistificar. como é que eu vou sentir isso, né? É a minha mãe, então ela tá certa. Então, aquela coisa muito santificada ainda. E essa culpa, ela atrapalha muito realmente da pessoa perceber e ver, pra poder, às vezes, até ter uma distância segura desse tipo de relação. E né? interfere bastante nos relacionamentos, né? Muito Porque ela tá ali absurdamente. e aí a dúvida... Imagina, você ter uma mãe narcisista e você vai sempre pro lado da sua mãe. Sim. Você nunca vai... Porque eu já vi vários Uhum. relatos de mulheres quando as sogras são narcisistas. Gente, é muito complicado. É muito complicado. E vocês já tiveram alguma situação, assim, de sentir culpa? Teve momentos, assim, que você falou: ai, será que eu sou culpada disso? Será que eu tô errada ou não? Quer falar, Gil? Eu acho que até comentei, né? Que quando terminou, por exemplo, assim... Porque eu sou uma pessoa que eu vou no máximo
dou o meu melhor. E eu vou passar o tempo que tiver que passar pra dar certo. Uhum. Né? Então, eu vou fazer de tudo pra aquilo ali dar certo. Mesmo sabendo que tem alguma coisa errada. Uhum. Então, eu acho que vi vários momentos eu me sentia culpada. Igual no meio de uma discussão, assim, eu tipo, no dia seguinte, eu queria conversar, né? Tipo assim, olha, aconteceu isso. E aí ele já vinha, assim, com 5 pedras na mão, assim, sabe? E aí já me deixava acuada. E aí eu já sei o que eu fiz. Tipo, aí na minha mente, eu falava, gente, então eu fiz alguma coisa errado, porque, tipo, eu não tô entendendo. E ele falou que ele já sabia o que tinha acontecido, então eu não tinha nem oportunidade de falar. Então eu falava, sei lá, eu devo ter feito alguma coisa, eu falei, sei lá, mais brava, não sei. Aí então eu me senti culpada em vários momentos, culpada por não ter dado certo, culpada por não ter engravidado, porque eu achava, né? Então, enfim. E aí, vários momentos, assim, eu me senti culpada. Às vezes, quando ele também dava errado alguma coisa na vida dele, aí ele vinha, me colocava a culpa, tá vendo? Tá vendo? Você me deixa tão estressado que não deu certo tal coisa. Se você tivesse me deixado tranquilo, tinha dado certo tal coisa. Aí, de novo, lá vem a culpa. Eu, nossa, é verdade, né? Era um projeto tal, não sei o quê. Aí eu, desculpa. Não adianta pedir desculpa agora. Tipo, já foi, já deu errado. Não sei, mas não é assim bonzinho, né? Era assim, igual um leão. Gritando. Tipo, igual uma formiguinha e um leão. Né? Tem 1,58, a criatura tem, sei lá, tralalá, tamanho da Carla. Então, assim, eu sempre tinha medo. Eu nunca ia pra cima, então eu sempre recuava. Então, eu tive vários momentos de me sentir culpada, vários. Acho que o momento pior foi ter envolvido ele na minha família. Que eu acho que o que mais me deixou, assim, que foi o pior, que eu acho que eu chorava todas as noites, era assim, meu Deus, como que eu apresentei um ser humano desse pra minha família, pro meu pai e pra minha mãe, que são as pessoas que eu mais... Tipo assim, ele é padrinho da minha sobrinha. Tipo assim, eu apresentei um ser humano que minha sobrinha não vai ter a presença de um padrinho, porque eu apresentei. Então, eu tinha muita culpa. Até hoje eu ainda tenho um pouco. Mas eu tinha muita culpa em relação a isso, sabe? Eu acho que mais pecou pra mim. Eu imagino. De fazer muita oração do perdão pra mim. Auto-perdão, né? E você renunciava, assim, na maioria das vezes? Tipo, quando você sentia essa culpa pra, sei lá, restaurar a paz na relação? Sim, vários. Quando ele falava mal dos meus pais, dos meus pais não muito. Assim, era raro, porque nem tinha motivo. Mas, assim, dos meus irmãos, vários momentos. Eu chorava internamente. Uhum. Então, nossa, quando começava a falar mal, sabe, assim, alguma coisa, chamando de alguma coisa, assim, algum palavrão que é o mais forte. Alguma coisa que era melhor quando ele falava comigo. Eu sentia bem menos a dor do que quando ele falava com alguém que eu gostava, entendeu? Então, tiveram vários episódios, assim, que ele falava muito mal da minha família e eu engolia quieta, sabe, assim, eu falava, meu Deus. Acho que por isso também que a culpa, né, vem. Porque, tipo, eu, querendo ou não, eu incluí aquela pessoa no meu convívio, né? E de amigos também, né? Alguns amigos que também, às vezes, relatavam algumas situações e você tem que apaziguar aquilo ali também, que é desagradável, né? Que você se sente culpada também. Uhum. Então, resumindo, você é a culpada de tudo. A culpada. É errada aquela sensação de que eu sou errada o tempo todo, né? Sim, você tá sempre errada. Uhum. Nasci, como diz minha irmã. Eu nasci, tô errada porque eu nasci. E como isso mexe com a autoestima, né? Porque você se sente errado o tempo todo, culpado o tempo todo. É quase como se aquilo ali, tipo, se fizesse parte de você. Você é aquilo, você é a culpa, né? É uma distorção tão grande que e eu acho que faz muito sentido quando você fala que você saiu da relação e você demorou um time pra perceber que você tava numa relação assim, porque você sai tão mal, com a autoestima tão, tipo, reduzida, que você, uma confusão tão grande numa relação dessa, que você sai realmente meio despersonalizado, assim, né? Desnorteado, não tem... Eu só entendi quando eu comecei a passar em consulta contigo, que você começava a falar, e eu, gente, mas será que... Não, ela deve estar errada, gente. Ele não é narcisista. Não é abusivo. Ou é abusivo? Não, pera. Aí quando o médico me colocou lá, que era urgente, assim, que eu sofria... Sim. Eu tava num relacionamento abusivo e com agressões, eu falei... Gente, deve ter alguma coisa errada. Deve estar muito errado, o médico deve estar errado. E tal, tipo... E você lembra também, eu tava pele e osso, sim, né? Acho que eu cheguei a pesar 40 e poucos quilos, sei lá. Tava muito magra, muito magra. Aqui, assim, essa boneteira... Porque eu sempre fui mais magra, mas assim, eu tava... O saci do grilo, como diz minha irmã. Eu tava muito magra. Porque eu não como, né? Quando eu tô... Em algumas situações da minha vida, eu perco totalmente o apetite. Então, eu ficava só focada ali, naquela situação...
trabalhando e vivendo aquilo ali que eu não entendi o que era, o que estava acontecendo. Pegando um gancho disso, gente, eu sou curiosa, não sou psicóloga, né? Tenho formação. Mas aí, quanto mais eu estudo sobre narcisismo, eu vejo que tem um sentimento que chama-se de ruminação, né? Que os narcisistas plantam isso nas vítimas. Então, a gente fica o dia todo, 24 horas por dia, focado no relacionamento e focada nele. Sim. E isso tudo é em questão do gaslight, da hipervigilância, do alto nível de estresse, do cortisol. Então, aquela ruminação fica na tua cabeça o dia todo. Então, tudo pra você, né? Você já tá naquele estado de hipervigilância, de medo, e fica tentando todas as horas não tomar nenhuma atitude errada pra ele não ativar a ira dele, pra você manter a paz da casa, né? Isso é uma das coisas que mais me prejudicou, com certeza, na minha vida pessoal, profissional, porque você perde o foco em todas as outras esferas da sua vida. Nada mais importa. Porque você precisa focar naquilo que tá Te consumindo, né? te consumindo. É horrível, né? É sim. E viver com narcisista é viver com uma culpa. Não tem como. Você vive com culpa. Sim. Você acorda com culpa, dorme com culpa, tudo é sua culpa. Ele não quer te beijar porque você irritou ele, a culpa é sua. Ele te trai, mas a culpa é sua. Ele tá irritado, a culpa é sua. Tudo, nada É dele. é dele. Nada é dele. Tudo que ele sente, ele projeta pra gente. Ele vai direto, ó, a projeção tá ali, ó. Sim. Ele olha na gente, assim, uma das coisas mais engraçadas que eu me lembro é de ver o olho dele se transformando. Sabe, nas situações de fúria, quando ele projetava aquela raiva, aquele impulso que ele via, eu vi o rosto dele se transformando, o olho dele ficando preto, assim, ele vinha com uma raiva, com uma fúria tão grande quando ele projetava, a culpa é sua, né? Porque você lembra daquele dia lá, você só me põe pra baixo, e então, olha, é até difícil a gente, às vezes, ter contato com esses episódios, porque realmente dá gatilho e a gente parece que tá vivendo aquilo de novo. E de mentir, né? De confirmar uma mentira, porque tinha muito isso também, não sei você. Ele mente muito, faz a gente participar das mentiras dele. É assim, não é amor. Sempre. Vida, não sei o que, ele contava uma história, não é vida. Porque eles sabiam que nós temos muito mais credibilidade. Sim. Então, era sempre assim, ele passava a bola. Você era responsável, você se Sim. tornava responsável ali Sim. pelaquela situação, né? Aliada da mentira, da Aliada. manipulação, mesmo Total. sem querer. É. Você se tornava uma aliada ali da manipulação das mentiras. Era- Cúmplice, né? Sim, Quase que cúmplice. Já era. Não dá mais pra pular fora porque você é Aí você cúmplice fica agora. assim, ó. E você tinha que ter uma memória, assim, absurda. Porque daí é tanta mentira que é contada que daí você fala, eu confirmei aquele dia e falei tal coisa. E você já tá no Calma. meio do gaslight, Não você já posso, tá... Você tá totalmente Não submersa, posso repetir né? isso. É. E eu preciso decorar essa informação pra não dar uma falha em outro momento. É. E aí começa a se enrolar nas mentiras, mas eles são tão bons nisso que eles não se enrolam. Não se Gente, enrola. é uma mentira atrás da Não outra. se É uma enrolam. mentira emenda na É uma outra. mentira. Eles têm um não, poder de manipulação, assim, que você vai entrando na fala dele, na explicação, e faz sentido E faz quem sentido, não faz- entende. É Aí você uma fala, narrativa. não, é verdade. Tipo assim, é uma explicação razoável. É, Sim. Eles são muito persuasivos. Eles são. Por mais o ex daqui, ele tem um pouco de Ex daqui. dificuldade na dicção, na Tem. oratória. Ele se confunde um pouco na hora de falar, mas mesmo assim ele ainda era... Ainda é Ele articulado, era né? Vai na lábia, né? Falando errado, mas vai. Mesmo o Albert Richard. Albert Richard. Fala tudo A gente contou errado. essa história? Não. Ai, Conta. Nós ficamos o dia inteiro decifrando, Albert né? Richard. onde será que ele tá, gente? Foi a Paty, né, que falou, a parte do meu trabalho. Gente, até eu a não me Paty aguento. ajudou. Ai, em determinado momento, depois que a gente se separou... E, gente, uma coisa, deixa eu falar. Todas as separações do narcisista, todas que você tiver com ele vai usar de doença, de religião, de morte, Ele vai criar todos os tipos de manipulação pra ele tentar voltar com você, que é o Hoovering. É. O sugar pra dentro de novo da Exato. relação. Então ele sabe quando ele te ligar e falar assim: amor, tô doente. Você vai ficar com um sentimento mais aflorado. Amor, eu tô doente, tô indo na igreja. Amor, tô doente, tô indo na igreja e procurei ajuda psicológica. Então, e eu já sabia como ele ia jogar o jogo. Então, quando a gente terminou, ele começou a postar alguns stories que estava no hospital Albert Richard.
que ele não sabia o que era, fazendo muitos exames. E postava fotos e Da vídeos. Eu não seguia ele, nem a Jane. Não, Mas a gente print existe pra isso, gente. A gente recebe. Rola dos grupos. Ah, não, o coitadinho tá doente, tá lá no hospital. A gente só não sabe que hospital que é. De repente a gente ficou sabendo que ele tava no Albert Einstein. Que era o Robert Richards. Conseguia falar. E aí, eu olhando a foto, falei assim, mas gente, peraí. Sensacional. Você tinha acreditado de início, você falou... Não, eu não acreditei. Não, você tinha não. comentado. Eu falei assim, ó, Doente. ele tá fazendo o jogo da doença. Isso aí eu já sei. Não, mas o Porque tá lugar, começando a né? O igreja. lugar. Não. Aí mandaram a É foto. quem mandou, a gente não podemos falar, porque é muito assim, entendeu? Aí na hora que eu recebi a foto, eu falei, mas como é que o hospital tem cortina? E eu falei, Cortina de tecido. tu curtindo, né? Assim, eu... Aí, tu curtindo a tua aí casa, eu né? falei assim, peraí, tá na varanda, ele tá sentado na sala. Aí eu tinha foto na sala de casa, fiz uma fizemos montagem. Eu falei, gente, que legal. Ele tava na sala de casa. Os stories que eu recebi pra mim, ele tava. Mas aí depois, sabe o que ele fez? Gente, ele tá assistindo as coisas aí, hein? Aí ele foi... Alguém vai contar. Alguém vai contar pra ele. Aí ele foi e mandou pra meu irmão o recibo do hospital Albert Richards e falou, fala pra sua irmã linguaruda parar de falar mentira, que eu estava muito mal mesmo. Falei, ai, coitadinho, morro de dó. Coitadinho. Gente, tem uma história muito interessante. Sabe? Pode contar? Claro. De hospital também. Aham. A gente tava junto na época. Tem um dia, eu acho que ele saiu, não lembro direito, bebeu, não sei, que era sempre assim. E ele dava o cano. Porque, você quer beber? Você bebe, mas disse que você tem que estar ali, né? Um engolvezinho e vai trabalhar, né? E aí, no meio da madrugada, ele ligou pra uma pessoa, que eu não vou falar, porque senão vai ficar... E aí, ele falou pra ela que tava internado no Hospital São Camilo, tava passando muito mal, pra ela cancelar as clientes, porque ele não ia poder atender, porque ele tava muito doente. Do meu lado, tá? Eu falei, não tô acreditando nisso, que eu tô ouvindo isso. Você tá Quantas onde? vezes a gente teve que Só ligar faltou- no trabalho dele pra falar que ele tava doente. Ai, eu fala ligava aí, várias resolve vezes. pra mim. E tava lá roncando. Ai, tô passando Bêbado. mal. Olha. Eu tirava foto em alguns momentos dele passando mal quando ele tava realmente Guardava doente. foto, né? Mesma foto. Era a foto do soro. Do soro. Meu Da Ele, pressão alta. ele ia no hospital, tomava soro, essa foto ele usava o ano inteiro. Sabe qual hospital que ele tava? No Ipiranga, hospital público. Aí ele marcava o São Camilo. Tá entendendo a lógica, gente? Machuquei o pé, que eu fui até com ele. Uma Ele vez. ia no público e Jogando marcava bolinha o hospital e particular. marcava o Albert Richards. Isso. Albert É. Richards. Então não era no Albert Einstein que ele Lógico que tava. Era em casa, na cortina, nós ficamos o dia inteiro martelando. Falei, não, alguma coisa tá errada. Como é que vai Ele ser? não tem dinheiro pra isso. Não, é isso que nos bastidores, a gente falando que ele não tinha dinheiro pra pagar a conta de A conta luz, de né? luz, Como é que ele ia no atrasando Albert, aluguel, como é que Albert vai? Einstein? Na época, não A tem gente como. tem muita risada. Não, Gente, Ele pode até é surreal, realmente né? ter tido Mas, problema gente, de saúde, mas... Hospital Ipiranga e marcar São Camilo não dá, né, gente? É surreal. E na época ele devia postar o São Camilo. É verdade. Nossa. Porque isso eu posso falar, porque era na minha época. Quando Eu fiz conheci. faculdade na São Camilo, vou lá. Então, ele era no Hospital São Investigar. Camilo. Você já terminou esse rolê. Mas já ele deu. ficou uma eternidade. Eu falei, gente, é muita cara de pau. O São Camilo vai achar ele daqui a pouco, né? Vai. Gente, é surreal. Quantas mentiras, né? Quantas? Quanta E mentira. eu falei, por que E você tá de mentindo? coisas tão Não, às vezes, normais, do dia a dia, banais. a gente vê o quanto é hábito mesmo Sim. de mentir, né? O narcisista tem hábito de mentir. É tão fácil pra ele mentir E que a não... pessoa, ai, tadinho, se Simplesmente cuida, fica com Deus na madrugada assistindo Netflix. E E uma... ele, gente, pelo amor de Deus, eu ficava passada assim, falava, porque eu sou muito Caxias, né? Uhum. Pra mim, o trabalho em primeiro lugar, depois vem o divertimento. Sim. Mas primeiro, Ele não segue regras Não sociais. segue Mas regras. você acaba sendo cúmplice, né? Quando você vê, você já Sim. tá lá mandando mensagem, ajudando, falando. algumas. Ai, fiquei Infelizmente, a doente, gente fala que eu faz tô isso. doente. Os narcisistas, eles contam muita vantagem. Você quer ver um exemplo? Eles falam os valores nos centavos. Eu conheço uma narcisista vitimista que ela fica assim, ó. Eu ganho 20 e tantos mil, 50 e 5 centavos. Nossa, é importante assim, sentar. Porque o valor da minha sessão é não sei o que, tanto, e 50 centavos. Mas ele também E não É, sei o que, tudo não que sei o ele que. vai falar, ele Cara, fala de é no dinheiro. centavo. Por quê? É. Porque ele conta vantagem no que ele puder. ele puder. Então, se é 50 centavos,
ele vai contar a vantagem nos 50 centavos. Eles usam muito essa coisa do valor específico, sabe? Dos bens do dinheiro. materiais, de Aí quanto é ele o tá carro crescendo. do ano É isso aí. tal, banco, bababá, nananã. Exato. Tudo específico. Exato. Eles enchem a boca pra falar. E esse é um jeito também Pra da gente contar pegar um pouco a vantagem. mentira, né? Que a mentira, a pessoa conta pra quê? Tem detalhes que não Sim. precisam ser contados. Não. Então, quando a pessoa criou a situação, ela conta aquilo ali pra validar que aquilo ali é real. Aí precisa contar um detalhe. Eu fui tal hora, tal dia, não sei o quê, não. Porque daí respalda um pouco a mentira. Parece um pouco mais verdade do que se você conta uma coisa só aleatória. Além da vantagem, Me né? que perguntam, eles- então a pessoa virava pra mim e fala, eu ganho tanto. E você? E você? Quem que pergunta quanto você ganha? Quem fica contando, assim, aos 7 ventos, quanto ganha? Eles gostam. Quem Isso é um faz jeito de isso? diminuir a outra pessoa, né? Sim. É Eu pra sou- ele poder se sentir o melhor. Engrandecer. ali, Ele se totalmente. engrandece nesse movimento. Sim, é isso mesmo. Então, assim, percebeu que tem uma pessoa fazendo isso no começo da conversa, ela começou a contar muita vantagem, a se engrandecer demais, pé atrás. Exato. Isso É pra igual mim um dos postar, né? reflexos. Igual eles também, eles só postam quando estão em lugares bons. Uhum. Por exemplo, se ele foi comer na esquina, né? Só tinha... No dog? No dogão não marca. Agora, se for uma churrascaria que o rodízio é R$100, inclusive tem uma... Ixi. E aí marca. Vai num rodízio japonês, que é R$150, vamos marcar. Porque, né, é R$150. Se for de um 30, não vamos, porque não compensa, né? Vamos ver se entendeu. Era tipo assim, as coisas. Ainda mais no caso do ex, porque ele veio de uma família com bastante dificuldade financeira e tem muitas questões de confusões de família ali. Então é o modo dele mostrar pra família que ele tá muito melhor que todo mundo. Porque a concorrência que ele tem com as pessoas da família ali pra mostrar que, olha, você me menosprezou na infância, mas olha onde eu tô agora. Isso aqui você não tem acesso. Eu tenho. Os Então, Albert Einstein. Albert Einstein, os melhores restaurantes, gente, eu me sentia tão mal, porque a família dele, ele tem primos que são pais maravilhosos, que são bons esposos, mas eles vivem numa cidade do interior que às vezes não tem acesso que a gente tem tão fácil aqui em São Paulo, mas ele gostava de mostrar E uma eles vida. vivem felizes, né? A vida status. deles. Eles vivem felizes, É. mas o infeliz aqui ficava tentando menosprezar a família dele pra falar onde você tá, você nunca nem saiu daí, você tá estacionado na tua vida, olha onde eu tô, coitado. Gente, tem Vocês uma estão muito mentira. melhor. Eu lembrei até de uma mentira falar nisso dos primos. Conta. Que quando eu o conheci, ele falou que tinha feito faculdade de administração. Ai, Juro. é. Porque um dos primos fez faculdade de administração. Todos três fizeram faculdade. Não, mas na época era... eram- Aí é. ele falou que tinha feito. Aí eu pensava, gente, mas ele fala tão errado, né? Tudo bem que hoje em dia, não, né? Eu não fiz faculdade. Mas assim, sei lá, você fez faculdade, cara. Você é o mínimo que você tem que falar, é correto, né? Falar, não, deve ser a dicção, porque a dicção realmente não é boa. Não. Mas não, gente. Se ele conversasse com a minha sobrinha de 5 anos hoje, ele ia falar... Você não é muito bom com as palavras, né? Porque ela tem mania de falar isso, né? Quando a gente fala, você não é muito boa com isso, ou você não é muito boa com as palavras, né? Porque elas estão naquela fase, tudo elas pronunciam muito bem pronunciado, Mas né? Os R's do mundo todo. Então é bem bonitinho. Eu fiquei pensando, gente, mas como ele fez faculdade, gente? Que Agora ele faculdade? fez visagismo. Foi. Faculdade de visagismo. Nunca nem vi, mas ele é o que ele fala pras pessoas. Ele vive num mundo paralelo. Mas é pra quê? Pra falar que Pra é não melhor. Mas, ficar, gente, quem quer saber, né? Se É. você é melhor que eu, o que você faz da sua vida, quanto que você ganha. Você não paga minhas contas, não paga suas contas. É o meio social que ele vive, é o modo dele se Só que sobressair. as pessoas vivem realmente aquilo, né? É, assim, eu posso andar com pessoas ricas e pessoas que vivem, são bem financeiramente, eu posso andar com elas. Só que eu não vou em todos os lugares que elas vão, porque nem todos os lugares eu vou poder ir. Sim. Então a gente tem que saber, né? E as pessoas não vão deixar de gostar de mim por isso. Não mesmo. Entendeu? Pelo contrário. Eu tenho várias amigas, minhas amigas, a maioria tem grana aí, assim, nunca. E desde a minha infância, ninguém nunca deixou de ser minha amiga porque eu tenho menos e elas têm mais. Porque não é isso que mede. Né? A amizade não é isso. Então, assim, eu não sei pra que fica, as pessoas tivessem gostado dele, ou de quem. É da pessoa, é da essência da pessoa, é do que ela é, independente. E por isso que eu acho que ele tem tanto sentimento de raiva e inveja da gente, principalmente das vítimas e das pessoas que ficam em volta dele, porque ele tem muito pouco pra oferecer.
Tô falando internamente, Sim, né? E ele não tem nada de essência pra oferecer pras pessoas. Ele só tem o mundo que ele acha importante ali é ter bens materiais. Ah, eu tenho o melhor carro, eu quero... Melhor comida. Exato. Então, Melhor quando ele carne. olha pra gente, que às vezes... por mais que a gente até tenha mais do que ele, às vezes, mas não é isso que as pessoas procuram na gente. As pessoas vêm até a gente porque gostam da gente. Sim. A gente é uma pessoa bacana. Sim. Então, ele olha pra gente, eu acho que é isso que ele sente tanta raiva, tanta inveja, de ver nosso brilho, de ver nosso sorriso e não tá entregando nada pra pessoa, só carinho, Sim. só amizade. Não tem... Né? Não Conexão. Conexão. Eu não tô valores em dando, troca, né? não tô comprando a pessoa pra ela ser minha amiga, eu não tô comprando a pessoa pra ela ter um relacionamento comigo, né? É isso que pra mim, às vezes, fica muito claro. Porque parece que ele sempre tentava comprar as pessoas, sabe? Ô, Kai, você lembra disso? Assim, ele não conseguia se conectar muito com as pessoas? Eram amizades superficiais? Conta, assim, dessa parte. Olha, eu tenho 100% de certeza. O meu relacionamento não teve conexão 100%, nunca. A gente tinha alguns momentos que eu consegui me conectar com ele, mas o esforço de conexão nunca veio dele. Porque ele sempre ficava um passo de distância, sentimentalmente falando e até fisicamente. Ele tem bastante aversão de toque, eu não gosto. E todas as vezes que eu, tentava entrar muito na vida dele, participar muito das coisas, eu já via que ele dava alguns passos para trás. Ele não tem amigos de longa data, ele não confia nas pessoas, ele é uma pessoa muito invejosa. E eu falo, me invejosa nem é no pejorativo, é de ver o sofrimento dele, de olhar para as outras pessoas e sentir inveja crônica ali. A comparação, né? E dele se sentir inferior às pessoas, sabe? Mas o narcisista, ele se sente tão infeliz, né? A ponto dele ter inveja da felicidade da outra pessoa. Então, se ele tem alguém do lado que é muito feliz, ele vai realmente tentar, assim, minimizar essa felicidade, ou se ele sentir que ele pode se aproveitar dessa felicidade para o clima ficar mais agradável, ele vai. Mas na maioria das vezes, ele quer minar mesmo, porque ele não consegue ter essa satisfação. Exato. Porque a felicidade está muito ligada ao nível de satisfação. Então, buscar coisas externas, tipo, bem mais materiais e tudo mais, é para ver se preenche um pouco dessa satisfação. O vazio, né? E aí, assim, normalmente os parceiros de uma pessoa narcisista sempre vão fazer dívidas para o narcisista. Então, é um carro que vai comprar no nome, é um apartamento que vai comprar em conjunto, tipo, restaurantes caros que você vai ter que ir. Então, normalmente, os parceiros do narcisista são sempre endividados para o narcisista se sentir satisfeito naquela relação. Violência patrimonial é uma coisa muito forte e era o que me prendia nos ciclos da violência, porque todas as vezes que a gente voltava o cenário de euforia, de felicidade, a gente vai ter a nossa casa, a nossa vida, vamos comprar um carro. Então, vamos, amor, vamos comprar um carro. Quando eu vi, já estava endividado, tendo que pagar 30 vezes de um carro. Aí tinha ciclo de abuso, eu terminava, voltava de novo. Porque agora vai ser tudo diferente, vamos alugar um apartamento maior. Então, é sempre assim. E assim, as pessoas, as mulheres ou os homens que têm mais condição financeira, entram em dívidas que nunca mais elas vão conseguir se restabelecer financeira. Muito pouco provável. Não é dívida pequena. É dívida de 500 mil, é dívida de 1 milhão, é dívidas absurdas que estão no nome delas. Os narcisistas saem dali. E eles são tão volúveis que... quase todos que eu conheço, gente, eles são tão volúveis que, apesar de viver de golpe em golpe, eles não têm nada financeiramente. Que não prosperam, né? Não prosperam. A vida deles é sempre miserável no sentido financeiro e psicológico mesmo. Sim. Eles estão sempre por aí, tentando dar um golpe atrás de golpe. Nem eles prosperam, nem quem tá junto. Não, porque você não. vive no inferno, como que você... Uma energia dessa, como que você vai... Exato. Eu acho que uma energia de caos, né? Os famosos sanguessugas. Os famosos sanguessugas. Sugam tudo. Teu dinheiro, tua alma, teu psicológico, tua saúde mental. Exato. Teus amigos, tua família. Você não tem energia pra mais nada. Vampiro emocional. Vampiros muito cansaço. emocionais. E o dinheiro é o primeiro. É o primeiro. Vai, né? Porque daí provavelmente eles vêm com um discurso muito da esperança, da expectativa, de envolver a vítima. A gente vai crescer junto. A gente vai crescer junto, olha o nosso próximo passo pra crescer juntos. Nossa, você é a mulher da minha vida, a gente vai ter o nosso filho, a nossa família, a gente só prospera, a gente prospera. E aí, você fica fixado na tua cabeça, bom, então eu sou uma boa
Eu sou um pedaço bom nisso, então quando a gente voltar, ou se ele me procurar, eu vou procurar dar o melhor nisso pra ele. A gente vai prosperar junto, é o que ele alimenta. E ele, não tô falando só de mim, 99% das vítimas passam por isso e é onde os narcisistas alimentam. Alimentam pra eles viverem na esperança. Surfando ali na onda delas. E quantas perdas, né, a gente tem com uma relação com o narcisista? Você perde seu brilho, sua autoestima, sua felicidade, dinheiro, amigo, família, saúde, cognição, memória. Tudo. É tanta que você perde, assim, sua sanidade mental, literalmente. Você sai tão esbagaçado que, assim, é fragmentado, literalmente, né? Pra se recuperar depois. Isso demora, viu? Demora. Eu quero aproveitar o gancho agora de perda. Meu Deus, quando eu lembro, mas, gente, vale muito a pena depois encontrar a paz de volta. Oi, tudo bom, paz? Ai, Deus, isso não a tem vida sem ele vale muito a pena. Mas como não tem... É uma recuperação de identidade mesmo, né? Sim. Você não tem, acho que, dinheiro no mundo que pague você ter tua paz de volta, sabe? Você poder dormir, você depois que tá mexendo no teu celular e você saber que ninguém vai estar te... Sabe? Que vai aparecer ali, sabe? Essas sem coisas. ansiedade. Gente, você vive 24 horas por dia com ansiedade. É ruminação. Não é? É o ciclo, né? É hipervigilância. A gente fica a qualquer momento, parece que o mundo vai acabar. Nossa. Vai desabar. Uma relação de caos e instabilidade, como que você vai ficar bem? Tipo, você tá sempre esperando alguma coisa. Aproveitando o gancho de perda, se hoje alguém perguntar pra mim qual foi a maior dor do relacionamento, qual foi a maior perda, eu acho que eu perdi sonhos com ele, acho que eu perdi tempo de vida, eu perdi a oportunidade de ter uma família, eu perdi a oportunidade de ter um filho, que era meu sonho, porque ele sabia que eram meus últimos anos reprodutivos. Ele tinha ciência disso e ele mentiu todo o tempo ali que queria ser pai, não foi só comigo. Então, assim, as perdas não são só financeiras ou às vezes de saúde, mas é um tempo que eu não vou mais conseguir resgatar. E eu posso partir do pressuposto agora que eu posso adotar uma criança, eu posso partir para um procedimento um pouco mais invasivo, mas essa perda de escolha que ele não me deu por mentiras e ciclos de violência é uma coisa que eu ainda estou trabalhando, que ainda está muito, muito latente para mim, sabe? É uma coisa que eu não quero culpar, não quero carregar isso, mas é uma coisa que eu ainda preciso me desprender, porque agora eu sei que o sonho encantado da minha vida não vai mais acontecer como eu queria, né? Isso é uma das coisas mais difíceis ainda pra mim. Ou vai. O tempo perdido. O tempo e tempo reprodutor. Quando você fala em mulher, relógio biológico, quando ele bateu ali e que eu vi, falei, poxa, eu tenho 40 anos, agora eu não vou ter meu filho mais, porque ele sabia que não queria ter filho comigo, mas ele, desde o primeiro dia que eu estive com ele, desde o primeiro encontro, ele falou, eu quero ter um filho, você vai ser a mãe dos meus filhos. E ele ficou protelando isso 3 anos, ele sabia do meu sonho, e isso é uma coisa que ainda tá, mas assim, não precisa ele achar que ele tá no centro das atenções, mas não, porque isso é uma vida que eu estou reconstruindo, é a minha vida, né, meu futuro, então, é isso. Sim. No meu caso também foi, né, e o meu caso foi um tempo bem mais longo, né, que ainda não foram 7 anos, mais um ano que eu não conseguia me desvincular dele, então foram 8 anos perdidos que eu também queria. Eu também tinha um sonho que eu não sei, vocês podem explicar melhor. Que parece que eles procuram as vítimas também que têm esse desejo de ser mãe, de construir família. Porque quando eles entram, eles já entram com esse discurso. Eu falo eles porque a maioria, né? Assim, eu também recebo alguns relatos de outras mulheres. E é a mesma história, assim. Parece que eles têm que não só vir acabar com o psicológico, mas eles têm que acabar com o teu sonho também. Como se você fosse uma pessoa muito ruim, foi um karma de vidas passadas, e ele veio pra falar, não, você não vai ser feliz. Você não vai ter uma família, você não vai ter filhos. E querendo ou não, tira. Eu não sei porque a gente não sabe os planos de Deus, né? Então eu não fico falando, eu não vou ter, porque eu não sei o que Deus tá planejando na minha vida, né? Amanhã eu posso engravidar e ter gêmeos. Não sei ainda. É verdade. Né? Então, assim, se for pra ser, ainda vai acontecer. Porque quem dá a última palavra é Deus. Mas, querendo ou não, você se empolga, você cria expectativa, você fala, agora é o cara, é o pai perfeito, sabe, eu vou ter filho. Ele né, tá permitindo que aconteça. E não é isso, tá acontecendo só com você, com ele. Ele tá martelando aquele sonho todos os dias na tua cabeça, que ele martela sempre, né, da família perfeita. Então qualquer coisa ele já... e no caso dele, nem pode, né? Exatamente. Proporcionar isso pra uma mulher. Então, assim, é pior ainda quando você descobre que foi uma mentira muito grave. É uma frustração criada, muito né? grande, então a frustração é pior. A queda de um sonho, de uma desconstrução de um castelo que a gente
Idealiza. Todo mundo tem o ideal, né? Sim. Assim, o esperado, o sonho e tudo mais. Ô, Kai, se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que então estão ainda procrastinando a saída do relacionamento ou que querem terminar, mas não têm coragem, o que você poderia dizer a elas? Eu sempre falo, escolha o seu difícil. Foi difícil terminar com ele, foi difícil eu enxergar tudo, foi difícil os primeiros meses. Não achem vocês que eu não passei tudo que vocês passaram. A abstinência, o desespero, a dor, a não se reconhecer no espelho, uma dor física de todos os sentimentos ruins. Mas eu escolhi passar aquele momento difícil para depois eu conseguir prosperar. Não perca suas esperanças. Você passou 20, 10 anos com essa pessoa, mas isso não é o fim. Tem muitos começos lindos, gente. Tem mulheres que me procuram com 60 anos, que passaram 30 anos com uma pessoa que só massacraram e hoje elas estão vivendo o auge da vida delas. Não perca a esperança da sua vida. A sua vida importa muito, os seus sonhos importam. Você daqui uns dias vai se olhar no espelho, vai se reconhecer e vai falar, ainda bem que aquele dia a gota pingou e eu saí dali. É isso que eu falo. Não desistam, só vai. E você, Jane, tem alguma mensagem? Eu acho que, assim, se você já percebeu que realmente a pessoa é uma pessoa doente, é narcisista, é manipulador, faz o máximo para sair desse relacionamento o quanto antes. Porque quanto antes você sair, porque tem o tempo depois, né? Porque não é tão simples assim, a gente tá viciado naquilo, né? Então, depois que você termina, não é tão simples igual a Carla falou. Então, você vai ter um tempinho, vai ter recaída, você vai ter vontade de... Mas, assim, seja forte e corajosa, não desiste. Quebre a ponte que você acabou de atravessar e segue em frente. E, assim, pede ajuda, gente. Eu sempre falo, até tem uma menina que através da página da Carla, ela me chamou. Ela tem uma história bem complicada também. E eu sempre falo pra ela tá numa situação bem... Ela tá grávida agora da pessoa. E eu sempre falava, sai daí. Ela, não posso, eu tô grávida. Eu falei, pode. Pede ajuda pra tua família, tal, não sei o quê. Pede ajuda pros teus irmãos. Eles vão me julgar. O julgamento é o de menos. Eles podem te julgar. Eles podem até falar. Mas eles vão te acolher. Então, graças a Deus, ela saiu dessa situação. Então, assim, saiam o quanto antes. Peçam ajuda, vão morar, recomecem. E é possível recomeçar, né? Possível. É possível. Tem vida pós-relacionamento com narcisista, gente. Tem muita vida, inclusive tem vida transbordante de verdade, né? E não desistam do amor, gente. Não desistam do amor. Tem muita coisa boa pra ser vivida. Nós somos Narcisista merecedores não do é melhor. amor, narcisista Não, é é o contrário. É uma doença. É uma doença. Sim. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, vocês terem meninas. Foi um aceitado a parte prazer tê-las 2. novamente. Foi muito bom Foi estar aqui. muito bom. Acho que a palavra que a gente tem aqui pra dizer pra vocês é admiração. A admiração. Ai, imagina. Porque vocês são foram incríveis. fortes, guerreiras, corajosas. Conseguiram passar por isso. Estão aqui hoje brilhando, reluzentes. E temos 3 em Sobreviveram comum. e agora estão vivendo. Mais E do que sobreviver. transbordando, porque estão ajudando outras mulheres a sair. do Porque eu sempre falava brilho pra Carla, né? recuperado. Eu falava, Vai Carla, passar, calma, vai passar, vai passar. Esse A gente momento, vai essa rir de confusão tudo vai isso. passar. A gente já ri de Todo eles. dia. Hoje a gente Todo dia é um Nossa, episódio. não. Todo dia. Tá Estão chegando floridas notícias. de novo. Estão floridas de Então, novo. lindas, Confia no maravilhosas. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. E gostaríamos de finalizar essa conversa. Nos sigam nas nossas páginas. A gente vai disponibilizar o episódio completo. É @psipod.cast, tanto no Instagram como no YouTube. E os nossos pessoais também, né? Michele Rodrigues e Raíssa Santana. As meninas também vão falar o delas. Meu Qual é o seu? @ diário, _de_libertação. A gente vai deixar também aqui embaixo. O meu é Regiane Barbosa. Dona Regiane. Senhora. Muito Gente, obrigada, até gente. a próxima. Um beijo. pra vocês.